Olá, eu sou o professor Luiz Fernando e estou aqui para trabalhar com vocês o curso de extensão HP12C. Essa é a nossa primeira aula e, portanto, precisamos olhar, ver e aprender um pouco do teclado dessa calculadora, que é um tanto quanto diferente. É um teclado multiuso, tem diversas funções que temos que verificar. A primeira delas, nós vamos começar aí com a tecla amarela. A tecla amarela, pressionada, ela vai fazer operações com funções importantes e também vai nos ajudar ao cálculo do arredondamento. Quando nós fazemos um cálculo financeiro, muitas vezes nós precisamos fazer o arredondamento. E esse arredondamento tem lá seus critérios e a calculadora já faz esse arredondamento por nós. Então facilita muito o nosso trabalho. Por exemplo, vamos digitar na calculadora o número 2,42 85 71 435. Ou seja, um número com muitas casas decimais. Eu não posso apresentar um resultado desse como resultado final. Eu tenho critérios de arredondamento que, por convenção matemática, geralmente, dependendo da situação, e em matemática financeira ou em alguma análise financeira que você tenha que fazer, é geralmente com duas casas. Mas para nós treinarmos aqui a nossa máquina, vamos começar arredondando para 8 casas, uma vez que nós temos aqui 9 casas decimais. Então, se eu apertar a tecla amarela, função F, e o número 8, nós vamos ter aqui, então, um resultado arredondado com 8 casas decimais. Se eu voltar a apertar a tecla F e o número 7, nós vamos ter um resultado com 7 casas decimais. Depois, F6 com 6 casas, F5 com 5 casas, F4 com 4 casas, o F3 com 3 casas e o F2 com 2 casas. Você pode apertar o F1 também e vai ter com uma casa, mas geralmente nós não usamos. Nos cálculos financeiros nós usamos, por convenção, 2 casas decimais, até porque, veja bem, quando você trabalha com cálculo financeiro, geralmente você está calculando duas coisas. Ou a questão monetária, quantidade de juros, um capital aplicado, ou uma taxa de juro. Então, essas duas questões, você sempre faz o arredondamento para 2 casas. O nosso valor monetário é o centavo, são 2 casas. E a porcentagem por convenção também. Então aí nós temos a aplicação dessa tecla amarela. Na sequência nós temos uma outra tecla que é a tecla azul. A tecla azul, ela nos permite realizar todas as operações que estão marcadas em azul. Nós temos várias operações que nós podemos fazer, como por exemplo, se eu quiser extrair a raiz quadrada de um número. Uma raiz quadrada bem simples aqui como exemplo. Raiz quadrada de 9. Eu vou digitar o 9 na calculadora, vou apertar a tecla azul G e nessa tecla que eu tenho aqui, a raiz em azul, onde eu estou mostrando aqui, eu vou apertar e vou conseguir aqui no visor o 3. Então a aplicação dessa tecla azul, que é a função G, faz com que a gente possa usar as demais teclas, por isso é um teclado multifuncional, né? Uma vez que se não fosse assim eu teria que ter um teclado muito grande para contemplar todas essas funções. Então praticamente nós temos aqui cada tecla com 3 funções. Então já vimos a primeira, que é a tecla função amarela, função F, a azul, e vamos ver o teclado branco. O teclado branco é onde nós temos os números e as letras em branco, que é a maioria das funções. Você pode, desde fazer as operações com os números, né, de 1 a 9, e tantas outras operações utilizando esse teclado branco. Por exemplo, você quer lá digitar o número 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Você vai usar o teclado branco, que é onde estão esses números. Muito bem. Além disso, nós temos uma tecla que é essa tecla do pontinho, onde eu estou mostrando aqui com o dedo. Veja, esse ponto aqui muitas vezes faz com que o aluno tenha dificuldades e erre os problemas dos cálculos financeiros. Por quê? Porque nós temos 2 sistemas. Essa calculadora, gente,
Basicamente, ela segue um padrão americano porque a HP é uma indústria americana e ela vem no formato americano. Nós sabemos que o nosso símbolo monetário, o nosso dinheiro é o real. Nos Estados Unidos é o dólar. Lá, para eles separarem a casa do milhar, eles usam a vírgula e não o ponto. E nós aqui no Brasil usamos o ponto. E isso confunde muito quem está iniciando com as operações na HP, acabam fazendo muita confusão. Quando você compra a tua HP lá na loja, novinha, vem no pacote, lacradinha, você vai encontrar a seguinte questão. Veja aqui na calculadora. Se eu digitar lá esse valor que está aqui, 1.425,56, você vai ter isso no padrão americano. Veja que ao separar a casa do milhar, 1.425, a vírgula ficou pendurada no 1. Aqui no Brasil, para nós esse número é 1,42 ou 1,425. Então isso faz confusão. Imagine no cálculo financeiro, você, ao invés de fazer um cálculo ou achar que era 1,425 e no real é 1.425. Isso pode causar um prejuízo muito grande, principalmente na vida prática. Então nós temos que acertar a nossa calculadora no padrão brasileiro. Como fazer isso? É simples. Você vai desligar a calculadora, nós vamos então apertar o ponto, segurar o ON e vamos soltar. Veja que agora nós modificamos. Nós ficamos com o ponto lá no 1 e a vírgula no 5. Esse padrão é o padrão brasileiro, separa o milhar com o ponto e o centavo com a vírgula. Então você pode deixar agora na tua calculadora, tranquilamente, se você quiser aqui arredondar para mais casas, F3 e tudo mais, você pode continuar fazendo os teus cálculos. É importante essa tecla, quando você recebe a tua calculadora, o que eu aconselho é você não deixar no padrão americano. Isso pode confundir, você achar que era 1,42 e na verdade ser 1.425. Isso dá uma diferença muito grande e certamente vai levar ao erro.